A imigração japonesa no Brasil tem como marca inicial a chegada do navio Kasato Maru em Santos no dia 18 de junho de 1908. Desde então, milhares de famílias se estabeleceram aqui. Os costumes, cultura e hábitos passaram por diversas mudanças para se adaptarem neste novo mundo, tão longe de onde vieram. Japoneses para o Brasil. Foi motivada por interesse dos dois países. O Brasil necessitava de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná, e o Japão precisava aliviar a tensão social no país, causado por seu alto índice demográfico. Para conseguir isso, o governo japonês adotou uma política de imigração desde o princípio de sua modernização, iniciada na era Meiji, em 1868. Apesar de não serem favoráveis à imigração, em 1906, os governos do Japão e do estado de São Paulo levaram adiante esse processo. Aqui, isso aqui igual a nada. Quantos anos você tem? 82. 85. Bah, como que a sua família veio pro Brasil? Veio de navio. Sim, vieram de navio. É. Mas por que eles vieram para cá, Bah? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. É. Primeiro. E quem veio? Veio Veio de Tchan e Batião. de Tião e Batião. E os dois, três irmãos do de Tchan. Meu pai chama Sim, aquele é meu de Tchan. de Tchan dela. É avô. Uhum. Então, ela está falando dos pais dela. Que vieram. Então, veio a família do pai, né? Mais 3 irmãos, porque eles não podiam vir para o Brasil trabalhar se não tivesse mão de obra. Então, eles resolveram vir, o casal resolveu vir. Em 5 anos disse que ia guardar dinheiro e ia embora para o Japão. Acabou ficando aqui. Aí trouxeram mais 3 irmãos, porque senão não poderiam vir. Eu sou brasileira, eu gosto. Onde você nasceu? Sou de São Paulo. Estado de São Paulo? É. Eu acho que eles nunca tiveram uma vida boa. Sempre foi muito difícil. Mais difícil ainda naquela época que eles vieram, né? Como imigrantes, tiveram que enfrentar a batalha do idioma. Eles não entendiam nada. E não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinham o que vestir. Mas era uma ilusão, porque lá se fazia uma propaganda de que eles iam para o Brasil, que era um lugar onde eles iam ganhar muito dinheiro trabalhando. Mas esse Brasil, eles nem tinham ideia de onde era. Eles achavam que eles iam pegar um navio e em alguns dias eles iam chegar. Eles passaram meses no navio. Da parte do teu avô, eles contam que um deles faleceu e foi jogado no mar durante a viagem. Então, essa foi a fase mais difícil, eu acho. Depois, eles sofreram muito no trabalho rural. Foram para a cidade. Quando foram para a cidade, não foi fácil também. Eles moravam em Santos, numa área de docas, né, que eles falam, que é próximo ao mar, aos navios. Então, era um bairro não muito bom, né? Indo para São Paulo também, sofreram bastante. O meu pai, seu avô, vivia desempregado. Então, a sua avó tinha que nos sustentar fazendo unha, manicure. Sempre foi muito difícil, né? E depois, quando eu conheci o seu pai, a gente casou, também era difícil. A gente não tinha. A gente vendia o almoço para ver se conseguia jantar. A gente sempre conta essa história para vocês, né? E nesse início da nossa trajetória casados, quem nos ajudou foi a tua avó. Nikkei é uma denominação em língua japonesa para os descendentes de japoneses nascidos fora do Japão ou para japoneses que vivem regularmente no exterior. Atualmente, calcula-se que existam 2.950.000 Nikkeis ao redor do mundo. Aqueles que vivem em território japonês somam cerca de 350.000. Muitas dificuldades, né? Foi muito difícil.
que aconteceu? Isso, comida, roupa. Tanto que costuravam roupa à mão, com saco de açúcar, né? Para poder vestir. E comida era o que eles plantavam, né? E plantavam pouco. Aí quando foram trabalhar nas fazendas, era um trabalho assim, muito mal remunerado. Eles ganhavam um pouco, mas eles nem chegavam a pegar o dinheiro. Era tudo nessa cadernetinha aqui, ó, que mostrei para você aquele dia. Então tinha créditos e débitos, mas os débitos eram maiores do que os créditos. Cresce. Ela conta que dessa fazenda aqui, que eles entraram em 1935, eles saíram fugidos daqui. Quando você era criança, como que era, Bá? Quando era criança, só posso dizer que foi bem tratado. Bem Mas ia para a criado. escola? Ia para a escola. E nessa escola você podia falar em Não, japonês? eu de manhã ia para o grupo, à tarde ia para a escola japonês. O que é Ela- grupo? A escola normal. Ela frequentava duas escolas. A escola do Brasil, que ela chama de grupo, e à tarde ela tinha que ir para a escola japonesa. Japonês. Ela estudava o dia inteiro. A Bá, ela fala se ela fala em japonês? Sim, né, mãe? Ela Uau, conversa bem japonês. alguma coisa eu entendo. Quando você nasceu, a coisa já estava mais fácil, um pouco mais fácil. Mas quando teu irmão nasceu, a gente ainda batalhava muito. Ele ia num cestinho para a feirinha de artesanato com a gente. A gente deixava ele embaixo da barraca. Então, foi melhorando de alguns anos para cá. Desde que vocês nasceram é que a gente conseguiu se estabelecer. E isso é muito bom, porque a gente conseguiu ajudar a sua avó também. A gente consegue ajudar a sua avó. Eu tinha esquecido que era esse toque. Ai, ai. Não é pra recomeçar esse negócio? Ai, ai. Porra. Caraca, tá. Viu? Essa daqui são as minhas fotos da época da infância. Eu aqui, no prezinho. Eu aqui me formando no prezinho. Eu aqui dançando com duas garotinhas. Não sei quem são. E aqui tem os negócios de decoração japonesa. Pra falar a verdade, não tenho a mínima ideia do que seja. Mas minha mãe botou aí. Ou meu pai, não sei. Isso aí. Isso é meu café da manhã todos os dias. Acordo meio atrasado, mas dá tempo geralmente de fazer. E é isso. Tem que comer todos os dias, faz bem. Café da manhã é a refeição mais importante do dia. São 7h39. Tô atrasado. Vambora! Gabi, quantos anos você tem? 3. 3? Sim. Qual é o seu nome? É Banuque. Gabriel? Ele Gabi. vai cagar galho. Gabi, o que você gosta de comer? A uva. A uva? Sim. Você gosta de gohan? Você gosta de gohan com o quê? Com furica. Então, assim, pra gente passar a cultura pro Gabriel tem sido uma coisa bem natural. Nada nem pensado e nem forçado ou programado, assim, porque é natural que os nossos pais
sirvam comida japonesa para ele, né, quando a gente vai visitar os nossos pais. Então, ele, desde pequenininho, quando ele começou a introdução alimentar, começou com misoshiro, né, arroz grudento, né, aquele arroz japonês. Ele come alga desde que ele começou a ter dente. Então, é uma coisa bem, assim, talvez inconsciente, né, o que aconteça. Como eu e o Ciro, a gente não fala japonês em casa, o vocabulário do Gabriel não tem muito, né? Então, eventualmente, ele ouve os avós falando, né, chamar o arroz de gohan, ele entende. Né, chamar a alga de nori, ele entende. Mas é uma coisa que vem muito mais dos nossos pais do que da gente. Assim. Talvez até uma espécie de um traço mais geracional, né? A gente viu o fenômeno a tal da globalização acontecendo, né? Então, antes, todo esse processo a gente acompanhou durante a nossa geração. O Gabi, ele já nasceu já nisso. Então, eu meio que noto que talvez ele nem... Para ele, talvez não exista uma barreira muito... Não exista uma definição muito firme... Que língua que é o de quê? que onde um país começa ou onde um país termina... Ou até da própria parte da língua, talvez, né? Onde a língua começa ou onde a língua termina. Para ele, tudo muito ele misturado tem contato já. com inglês, português e japonês no dia a dia dele. Só que japonês com uma intensidade muito menor, bem mais de vocabulário pontual, especialmente comida. Né? Sim, sim. Mas não é uma língua estranha para ele. Bem antigamente tinha um preconceito assim, né, em relação à raça japonesa quando veio no Brasil, tanto que minha avó nem fala português direito, então acredito que ela tenha sofrido bastante em relação à língua, principalmente. É a maior dificuldade dos meus avós, assim. Eu faço... Minha história é que eu faço psicologia faz... Na verdade, comecei ano passado, porque eu acabei abandonando o jornalismo. Estou no 3º período já de psicologia, estou continuando e pretendo continuar. Agora eu estou indo para a aula aqui, que fica no 2º andar. E é isso, rapaziada, eu tô atrasado. A aula começar às 7h50, são 8h16 e é isso. Tchau. Acabei de sair do trabalho. O trabalho foi bom, né? Teve o jogo da Champions lá. Vim um pouco porque ninguém é de ferro, tá maluco. Voltando pra casa agora pra terminar os negócios e cortar o cabelinho e depois futebol. Vambora! Essa daqui é a religião messiânica, que é referente a uma do Japão lá, que eu não sei direito, não tenho muito conhecimento sobre, vou admitir já, de agora. Esse cara aqui, ó, ele é o Meishu Sama, ele é o criador da religião, que foi lá em 1900 e não sei quantos, ele criou a religião com base no Jorei. E o que seria Jorei? O que seria Jorei? Seria a luz divina na palma da sua mão para curar doenças e evitar outras coisas. Rezar, eu particularmente não rezo, não sou muito ligado à religião, mas meus parentes aqui de casa cultuam bastante a religião messiânica. Meus pais são... Minha mãe é japonesa, ela nasceu no Japão, né? E meu pai é filho de japoneses. Então, eles sempre viveram em comunidade, né? Então, em que eles falavam japonês desde pequenos. Então, desde pequena, eu cresci com os meus pais falando em japonês com os meus avós. E comida japonesa, era coisa do dia a dia. Fiz aula de língua japonesa, fiz aula de dança típica, folclórica. E foi mais ou menos assim, especialmente na infância eu fui bem imersa na cultura japonesa. No meu caso, boa parte da família do meu pai ainda está no Japão. Na verdade, boa parte nem nasceu lá e alguns nem nunca vieram para o Brasil. A diferença geracional entre minha mãe, que nasceu no Japão, meus avós, que vieram do Japão. Aí ficou algumas gerações aqui da família no Brasil e aí a gente vai conhecer quem está no Japão ainda. Então, as crianças da idade do Gabi que nasceram lá no Japão e só falam japonês. A gente tem essa vontade de levar ele lá
tanto para apresentar ele para a família, quanto ele conhecer os priminhos, né? Então vai ser uma coisa bem bacana, assim, porque vai ser bem atualizada. Vai ser ele conhecer crianças da mesma geração dele, conhecer o Japão que é hoje. E eu acho que a parte da história é algo que a gente não quer que se perca, né? Especialmente a história, não digo da imigração japonesa como um todo, mas a história da minha mãe, como que ela veio pro Brasil, ela veio de navio. Então são coisas que são interessantes ele entender, né? Saber de onde viemos. Estamos indo lá agora jogar futebol com meu pai, que já desceu por sinal. Mas vamos lá, que é futebol dos velhos e dos orientais. Bora lá, rapaziada. A minha rotina de quarta-feira, eu acordo, tomo um cafezinho da manhã, me preparo para a faculdade, saio de casa umas 7h30, por aí, chego atrasado geralmente. Daí depois que eu faço? Deixa eu pensar. Eu vou lá, esquento minha marmitinha, né? Daí eu vou comer. Daí depois eu vou pro estágio, do estágio eu saio e daí a gente vai direto pro futebol dos velhos, que seria o futebol dos amigos do meu pai. Ó meu pai aqui. Tudo bom, tio? Daí o futebol só tem asiático, é isso. Desde os meus 14 anos, eu acho. Às vezes assistindo meu pai, desde os 6. Então, tipo, direto, a gente vinha aqui, jogava bola, tipo... Não era exatamente aqui, mas tinha uma cantinha do lado. Então eu, o Vini, o Bruno, a gente ficava jogando. E assistia o pessoal jogar e aí só esperando a hora de começar a jogar, né? Aí quando a gente fica um pouquinho adolescente lá, nos 14, a gente pega e consegue começar a jogar. Porque tem muita coisa da cultura mesmo que eles trazem, que eles trouxeram, né, pra minha vida. Então, querendo ou não, a parte de só ter japonês aqui dentro também, e a gente ficar zoando quando não é japonês, acho que acaba também deixando um clima descontraído. E também tá participando, que nem meu pai, jogava muito campeonato. Então, jogava o campeonato da colônia. E a gente jogou um ano passado. A gente juntou a pesada daqui, jogou o campeonato e, tipo, foi a conquista, assim. Porque a gente sempre via eles jogando e falava, pô, deve ser muito da hora jogar. E jogamos. Foi Eu participo daqui desde que eu tinha uns 15 anos. Deve fazer uns 8, 9 anos que eu tô aqui. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele joga aqui. E... quando a gente for, aos poucos, né, quando a gente era muito pequeno, ele colocando a gente só no final, daí aos poucos a gente foi integrando o grupo e agora estamos aí. Como que era no começo, assim, a troca com os japoneses mais velhos? No começo, assim, foi uma coisa bem natural, porque igual eu falei, como a gente vinha aqui desde criança, a gente conhecia todo mundo, foi um negócio bem natural. Aí os outros filhos dos outros também começaram a jogar, então foi um negócio bem tranquilo para nós. Igual um espaço aqui que teoricamente, a maioria é japonês, tanto no futebol de quarto quanto de sábado que a gente jogava aqui. É legal, né, porque daí junta as duas culturas, por mais que eu falei aqui que acaba não juntando muito o pessoal do Japão, a cultura do Japão e tudo mais, é legal ter essa conversa aqui com a galera. Aqui eu comecei a jogar faz pouco tempo, eu jogo desde que começou o semestre, uns 4 meses assim mais ou menos. Minha família inteira é japonesa e eu, quando era pequeno, costumava jogar bastante futebol com eles. Então, eu vendo aqui todo mundo assim, com uma característica das mesmas coisas que eu vivia lá, me traz um sentimento de casa, de acolhimento.